Imagine um império perfeito, sem corrupção, sem desperdício, sem preguiçosos, cada cidadão fazendo sua tarefa com uma maestria que beira a perfeição. Mas, e se esse império estivesse prestes a ruir por conta de uma única falha? O Império das Formigas, com sua organização impecável, está prestes a colapsar, e tudo por causa de uma única perda. A rainha. O que acontece quando essa figura essencial desaparece? O que resta? E se isso acontecesse com o mundo humano? Agora, vamos viajar até um lugar muito mais perto do que você imagina e ver como o Império das Formigas pode ensinar lições valiosas sobre a fragilidade de qualquer civilização. Fique comigo até o final, porque o que vamos explorar aqui vai fazer você olhar para o mundo natural e para a nossa própria sociedade de uma maneira completamente nova. Capricha no like e bora para o vídeo! O dia começa como qualquer outro no formigueiro. A umidade do solo mantém os túneis estáveis. As operárias seguem sua rotina incansável. Elas cruzam os corredores subterrâneos, carregando pedaços de folhas, sementes e fragmentos de insetos. As exploradoras percorrem caminhos conhecidos, enquanto outras constroem novas rotas. Tudo parece perfeitamente coordenado, como se fosse um relógio invisível, marcando cada movimento. A eficiência é impressionante. Não há desperdício, não há dúvida em nenhum dos passos dados. Cada formiga conhece seu papel e o executa com precisão, como se fossem peças de uma engrenagem perfeitamente ajustada. O mundo das formigas é regido por uma ordem natural, onde a individualidade não existe. O único objetivo é o bem da colônia. E isso é o que impulsiona todas as ações. Elas não questionam, elas simplesmente fazem. Mas algo está diferente. A princípio, ninguém nota. As patrulhas continuam protegendo as passagens. As operárias alimentam as larvas. Os túneis continuam sendo expandidos. Mas no nível mais profundo do formigueiro, algo começa a se tornar perceptível. É uma sensação no ar, algo que não pode ser visto, mas sim sentido. O ambiente parece diferente. Uma ausência começa a tomar conta da colônia, algo que, aos poucos, se revela. O sistema de feromônios, os sinais químicos que regulam a vida do formigueiro, está começando a falhar. As formigas se comunicam por meio de feromônios, substâncias químicas que elas liberam no ambiente para transmitir informações. Esses sinais podem indicar uma infinidade de coisas, como a localização de alimento, a presença de um predador ou até mesmo um comando direto de ação. A rainha é a maior emissora desses feromônios. Ela não apenas regula a população da colônia, mas também mantém a coesão social, guiando todas as formigas através desses sinais invisíveis. O que aconteceria então se essa fonte essencial de comando e organização falhasse? E se a formiga rainha não estivesse mais lá para emitir os feromônios que mantêm todos em sintonia? Sem ela, a colônia começaria a perder a sua direção. A comunicação se tornaria confusa, as ordens se dissipariam no ar, e a estrutura que sempre foi firme começaria a se enfraquecer. No início, a falha é sutil. As operárias continuam sua rotina como sempre fizeram. Mas aos poucos, os pequenos detalhes começam a mostrar que algo não está certo. Algumas formigas desaceleram o ritmo. Outras hesitam ao entrar nos túneis, como se estivessem perdendo a confiança nos caminhos que sempre seguiram. Pequenos sinais de desorientação surgem, como falhas sutis em um código que antes era perfeito. O formigueiro, que sempre foi uma máquina bem azeitada, começa a vacilar. As larvas, antes cuidadas com todo o zelo, começam a ser negligenciadas. As operárias mais velhas, que foram fundamentais para a criação e o cuidado com as larvas, começam a perder o foco. Elas se afastam de suas tarefas. O trabalho, que sempre foi dividido com precisão, agora é deixado para os poucos que ainda estão cumprindo suas funções. Mas esses poucos estão começando a se sentir sobrecarregados.
As operárias, que antes se moviam com eficiência, agora parecem desorientadas. Algumas deixam de seguir ordens com a mesma precisão. Sem a rainha, a coordenação entre as formigas começa a se romper. O comportamento das formigas, que antes era controlado de forma meticulosa, agora se torna errático. Algumas tentam até assumir um papel reprodutivo, botando ovos, mas isso não é natural. Seus corpos, que antes estavam programados para servir a colônia, começam a mostrar sinais de um desvio biológico. Mas esses ovos não geram novas operárias, apenas machos estéreis. Machos estéreis não têm utilidade no império. Eles não coletam alimento, não protegem os túneis, não cuidam das larvas. Sem as novas operárias, a colônia começa a se esgotar. O tempo de vida das operárias é curto, variando entre algumas semanas e poucos meses. No início, a colônia ainda pode sobreviver com o que resta de sua população, mas com o passar dos dias, a falta de renovação vai se tornando mais evidente. Menos e menos formigas permanecem vivas, e a população começa a encolher. A colônia, que antes parecia invencível, começa a definhar, e ninguém sabe exatamente o motivo. A escassez de alimentos também começa a ser um problema. As expedições de coleta de comida começam a falhar. Com menos formigas para proteger os recursos, os predadores começam a atacar. Outros formigueiros rivais percebem a fraqueza e começam a invadir. O que antes era uma sociedade imbatível, agora está sendo dilacerada por ataques de fora. As operárias, que deveriam estar protegendo seus recursos, agora se veem lutando para sobreviver, enquanto o colapso interno continua. Os túneis, que antes eram constantemente reforçados, começam a se desgastar. Pequenas rachaduras surgem nas galerias, e a estrutura começa a ruir por dentro. O império, que antes parecia tão sólido, começa a desmoronar. O trabalho das operárias, que sempre foi impecável, agora se torna mais difícil. As missões de coleta se tornam cada vez mais arriscadas. O caos começa a se instalar, e a sensação de que algo está prestes a acontecer é palpável. Sem a rainha, a organização que antes parecia perfeita começa a ruir. A ordem social das formigas começa a desmoronar. Algumas operárias, antes limitadas pela sua biologia, agora começam a se dispersar. Elas não sabem o que fazer. Algumas tentam assumir um papel de liderança, mas sem a rainha, esses esforços são fúteis. As formigas começam a agir por conta própria, cada uma em direção a seus próprios objetivos, sem considerar o bem da colônia. Em algumas espécies de formigas, a morte da rainha pode ser substituída por uma operária que se transforma em uma nova rainha, capaz de reproduzir ovos e manter a colônia viva. Mas esse é um processo raro, que não acontece em todas as espécies. Para a maioria das formigas, a morte da rainha significa o fim de tudo. Sem uma nova rainha, a colônia não tem futuro. Ela se desintegra. O formigueiro, que antes era um império imbatível, agora é um labirinto de escombros. A morte da rainha não causa um colapso imediato. No início, a colônia ainda tenta manter sua rotina. Mas, com o passar do tempo, a falta de renovação e a ausência de um controle central começam a afetar a colônia de maneira irreversível. A escassez de alimentos, a falha na organização e o enfraquecimento das defesas contra predadores e colônias rivais tornam a sobrevivência cada vez mais difícil. A colônia começa a ser tomada por forças externas que antes eram mantidas afastadas pela força da organização interna. As poucas formigas que restam tentam manter o formigueiro funcionando, mas sem sucesso. O fim chega, e não como uma explosão. Não é uma guerra, não é uma invasão. O fim é silencioso, gradual, como a lâmpada que apaga aos poucos. O império das formigas se desfaz em silêncio, e a colônia, antes uma sociedade imbatível, agora não passa de uma pilha de terra abandonada. A natureza não tolera o vazio.
Quando uma colônia de formigas morre, o espaço que ela ocupa é rapidamente tomado por outras formigas. Colônias rivais invadem o formigueiro, saqueando os túneis e levando os recursos restantes. As poucas sobreviventes são caçadas, e o formigueiro, que antes era uma potência, agora se torna uma terra de ninguém. O império que parecia inabalável desaparece sem deixar vestígios. A lição que podemos aprender com as formigas é clara. Nenhum império dura para sempre. A organização, a estrutura e a eficiência de um império podem ser impressionantes, mas, se a continuidade não for garantida, tudo desmorona. Seja um formigueiro ou uma sociedade humana, a fragilidade da continuidade é o que determina o sucesso ou o fracasso de uma civilização. Se a humanidade, assim como as formigas, fosse atingida por uma perda irreparável, como a morte de um líder importante ou a destruição de um recurso essencial, o que aconteceria? Seríamos capazes de nos reerguer ou estaríamos fadados a um destino semelhante ao das formigas? A grande diferença entre nós e as formigas é que os humanos têm a capacidade de adaptação. Criamos planos B, diversificamos nossas habilidades e procuramos novas formas de viver. Mas, no fundo, também dependemos de sistemas e recursos que são invisíveis, mas fundamentais. A energia elétrica, a produção de alimentos, a organização social, esses são os feromônios que mantêm a sociedade funcionando. Sem eles, tudo desmorona. Assim como as formigas, as civilizações humanas são frágeis, mesmo que pareçam imbatíveis. Tudo é transitório. O que importa, no fim, é a continuidade. Sem ela, tudo se perde. A grande lição das formigas é que, no mundo natural, não importa o quanto você seja forte, sempre há algo que pode quebrar sua continuidade e levar sua civilização ao colapso. A única certeza que temos é que, na natureza, o vazio nunca permanece desocupado por muito tempo. Quando uma colônia de formigas morre, outra colônia tomará seu lugar. Mas será que a humanidade, diante da sua própria fragilidade, pode aprender a lição e garantir que sua continuidade seja preservada? Ou estamos todos, como as formigas, condenados a um fim silencioso? E enquanto isso, o mundo continua. Uma vez que a rainha morre, tudo o que resta são fragmentos do que foi. E no final, a pergunta permanece: o que acontecerá quando a humanidade enfrentar sua própria morte silenciosa, sem que ninguém perceba a falha até que seja tarde demais? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar o que você acha dessa analogia entre as formigas e o mundo humano. O que você acha que pode acontecer se um império humano passar por uma situação parecida? E, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que preparamos especialmente para você. Até o próximo!